Ele deu carona para uma velhinha no meio da estrada, mas quando ela falou o nome dele, o taxista ficou incrédulo com quem era aquela mulher. Ítalo acordou com o som do despertador tocando às 6 da manhã, como de costume. O homem se espreguiçou e sentou-se na cama, esfregando os olhos, tentando afastar o sono. A luz do sol começava a entrar pela janela, iluminando o quarto e anunciando um novo dia. Se arrastando para fora da cama, ele caminhou até o banheiro e ligou o chuveiro. Enquanto a água quente caía sobre seu corpo, em sua mente passava o turbilhão de compromissos que teria que fazer e ele tentava se preparar mentalmente para mais um dia de trabalho. Após o banho, Ítalo colocou uma camisa limpa e jeans, vestindo também um colete com o logo da empresa de táxi para a qual trabalhava. Se olhou no espelho, ajeitou o cabelo, fez uma careta de brincadeira, tentando levantar seu próprio ânimo. "Ítalo, o café tá pronto!" gritou seu pai da cozinha com um tom de voz um pouco mais frio que o normal. "Já vou, pai!" respondeu ele enquanto pegava seu celular e carteira. Na cozinha, a mesa estava posta com um café da manhã simples, porém saboroso. Pão fresco, queijo, presunto, manteiga e uma xícara de café quentinho. O clima estava tenso, já que o homem e seu pai haviam discutido na noite anterior por causa de um desentendimento. Ele se sentou à mesa, evitando contato visual com o senhorzinho, e começou a comer, saboreando cada mordida em silêncio. O idoso, percebendo o desconforto do filho, tentou puxar assunto. Como é que tá a sua agenda hoje, meu filho?" perguntou enquanto colocava um pouco mais de café na xícara dele. "Bastante cheia, pai. Eu tenho alguns passageiros agendados e eu vou tentar pegar algumas corridas extras pelo aplicativo", explicou o taxista, dando um gole no café, ainda sem olhar para ele. Assim que terminou sua refeição, o homem se levantou ainda meio sem graça, mas antes de sair de casa, o senhor lhe falou: "Filho, me desculpa por ontem. Você sabe que eu só quero seu bem." "Tá tudo bem, pai", disse ele, interrompendo o velhinho. "A gente conversa quando eu voltar, viu? Eu tenho que ir." E foi caminhando até o táxi estacionado na frente de sua casa. Ele destravou as portas, entrou no carro e ligou o motor, sentindo a vibração do veículo em suas mãos. E com um suspiro pesado, começou a dirigir pelas ruas da cidade com a preocupação da discussão com seu pai, que era seu melhor amigo, pesando em sua mente. O sol brilhava no horizonte, ofuscando um pouco de sua visão, e tudo irritava-o. Porém, sabia que, mesmo enfrentando momentos difíceis em casa, precisava se concentrar no trabalho e tentar resolver as questões familiares quando retornasse. Ítalo era um taxista de 35 anos que morava com seu pai, José, o qual sofria de uma doença crônica chamada esclerose múltipla. A condição afetava o sistema nervoso central do senhor, causando dificuldade de movimento, fadiga e dor. Para ajudar o velhinho, o filho trabalhava longas horas e se esforçava ao máximo para cobrir as despesas médicas e garantir que ele recebesse o tratamento adequado. No entanto, o esforço descomunal que fazia para sustentar sua casa e cuidar do seu pai estava cobrando seu preço. Ele negligenciava sua própria saúde e, como resultado, sofria com insônia, constantes dores de cabeça devido ao estresse, e seu sistema imunológico estava começando a ficar debilitado. Apesar das dificuldades, o homem estava determinado a continuar trabalhando, acreditando que não tinha outra opção. Na noite anterior, o senhorzinho e o filho tiveram uma discussão acalorada sobre a saúde dele. José estava preocupado com seu bem-estar e queria que ele deixasse o emprego da empresa de táxi, pois estava consumindo sua saúde, sua vida e sua energia. "Pai, eu não posso simplesmente largar meu emprego. É a nossa única fonte de renda e eu preciso cuidar de você", argumentava Ítalo, enquanto se sentia exausto e frustrado. "Filho, eu sei que você está fazendo o melhor que você pode, mas a sua saúde também é importante. Você não vai conseguir cuidar de mim se estiver doente.
O velhinho tentou fazê-lo entender que estava preocupado. Eu vou ficar bem, pai. Eu só preciso me adaptar a essa rotina. Não se preocupa comigo. Respondeu o taxista, mesmo sabendo que seu corpo estava clamando por um descanso. José suspirou, sabendo que não conseguiria convencer seu filho naquele momento. A discussão terminou sem uma solução definitiva, deixando um clima pesado entre os dois. No dia seguinte, durante o café da manhã, a tensão entre eles ainda era perceptível. O taxista se sentia culpado por preocupar seu velho, mas acreditava que não tinha escolha a não ser continuar trabalhando duro. O idoso, por outro lado, estava angustiado ao vê-lo se desgastando dia após dia. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade, Ítalo não conseguia deixar de pensar na preocupação dele e se perguntava se realmente estava fazendo a coisa certa. Mas eu não tenho mesmo como sair desse emprego. Como que eu vou fazer para cuidar da doença dele? Refletia. Se ao menos eu tivesse outra chance na vida, ou algum milagre acontecesse, talvez as coisas seriam diferentes e meu pai não estaria sofrendo como está agora. As horas passavam e o homem buscava passageiros e enfrentava o trânsito caótico da cidade. A cada corrida, o taxista sentia o cansaço e o estresse acumularem em seu corpo, mas tentava ignorá-los e seguir em frente. Afinal, cada passageiro que levava significava mais dinheiro para ajudar José. Então, logo já era tarde da noite e ele estava terminando seu expediente. Ítalo havia decidido fazer horas extras naquele dia, levando clientes para cima e para baixo, na esperança de ganhar uns trocados a mais para ajudar em casa. Ele estava exausto, com o corpo dolorido e a mente cansada após um longo dia conturbado. O céu começou a escurecer ainda mais, tampando as estrelas com aquelas nuvens carregadas. E uma leve chuva começava a cair, se transformando em uma garoa persistente. As ruas da cidade estavam cada vez mais vazias, e as luzes dos postes refletiam no asfalto molhado, criando um clima melancólico. Foi então que o taxista, já iniciando seu caminho de volta para casa, avistou uma senhorinha na beira da estrada, procurando um táxi. Ela aparentava ter cerca de 70 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque, um vestido florido e um casaquinho de tricô. Seu rosto expressava preocupação e cansaço, enquanto ela segurava um guarda-chuva pequeno que mal protegia seu corpo franzino das gotas de chuva. Apesar do cansaço e do desejo de encerrar o expediente, Ítalo não conseguiu ignorar a situação da velhinha. Desse modo, ele parou o carro ao lado dela e abaixou o vidro. "Boa noite, senhora. Precisa de uma carona?" perguntou, tentando disfarçar o cansaço em sua voz. A senhorinha olhou para o homem com alívio e gratidão. "Oh, meu filho, muito obrigada, meu jovem. Eu não sabia se eu conseguiria encontrar alguém a essa hora", disse ela enquanto entrava no veículo. Assim que a idosa se acomodou no banco traseiro, o taxista ligou o aquecedor e perguntou para onde ela gostaria de ir. Ela forneceu o endereço e agradeceu novamente, com um sorriso cansado no rosto. "Não foi nada, senhora. Já está tarde e está chovendo. Eu não podia deixá-la na rua assim", respondeu ele gentilmente. Durante a corrida, a senhorinha puxou conversa com Ítalo. Comentou sobre o tempo, a cidade e até mesmo sobre a dificuldade em encontrar um táxi naquela hora. O taxista, apesar do cansaço, ouvia atentamente e respondia sempre que podia, tentando ser educado e cortês. A conversa acabou os levando a assuntos mais pessoais. Ela compartilhou histórias de sua vida, falando sobre seus sonhos, suas aventuras quando era mais jovem. Contou sobre as viagens que havia feito e como o mundo havia mudado desde então. "Ah, meu jovem, eu já vivi muita coisa, viu? Eu lembro de uma viagem que eu fiz com meu marido à Europa nos anos 70. Visitamos tantos lugares incríveis", disse ela com os olhos brilhando ao relembrar os momentos felizes. Ítalo ouvia atentamente, admirado com as experiências da mulher. Então, quando ela perguntou o motivo pelo qual ele estava trabalhando até tão tarde, ele mencionou brevemente seu pai e sua preocupação com sua doença.
Sabe, senhora, eu trabalho duro para cuidar dele. Ele tem esclerose múltipla e precisa de ajuda profissional, e por isso eu tenho muitas despesas médicas. Aí, às vezes, eu faço horas extras, como hoje. Compartilhou ele, com um suspiro cansado. A idosa ouviu a história dele e respondeu com compreensão e carinho. Você é um filho dedicado. Eu tenho certeza que seu pai sabe disso. É importante cuidar de quem amamos, mas não se esqueça de cuidar de si mesmo também. Aconselhou ela com um olhar preocupado. Ítalo agradeceu as palavras da senhora e prometeu tentar encontrar um equilíbrio em sua vida. A empatia entre os dois crescia a cada palavra trocada e o taxista se surpreendia com a energia que aquela senhora emanava, mesmo em uma situação tão desgastante. Assim, enquanto o taxista seguia pelas ruas escuras e úmidas, os dois continuavam a conversar. Então, em um determinado momento, eles passaram na frente de um parque e a senhorinha mencionou que costumava levar seus netos para brincar lá. Coincidentemente, aquele parque era o mesmo que o homem frequentava quando criança, e isso despertou nele uma sensação de familiaridade com ela. Eu já vim nesse parque antes, senhora. Eu costumava brincar lá quando era criança. Comentou, tentando entender a origem daquela conexão inesperada. A velhinha sorriu e continuou. É um lugar maravilhoso, cheio de boas lembranças. Eu ia lá com os meus netos. E sempre que eu podia, né? Conforme a conversa avançava, Ítalo começou a sentir uma estranha sensação de déjà vu. Ele olhava para ela no retrovisor e não conseguia tirar da cabeça que ela não lhe era estranha. A idosa falava sobre coisas e lugares que pareciam para ele vagamente familiares, como se já tivesse cruzado o caminho dela em algum momento de sua vida. Será que eu já a levei em uma corrida durante esses 10 anos como taxista? Pensava ele em silêncio. O mistério crescia na mente do homem, o deixando inquieto e curioso. Ele não conseguia evitar a sensação de que havia algo a mais naquela situação. Tudo o que ela falava sobre a vida dela, como coisas que gostava de fazer, lugares que gostava de visitar, coisas que acreditava, causava nele uma estranha sensação de já ter visto ou ouvido aquilo. Além disso, era como se ela soubesse sobre sua personalidade, seus desejos. Ele estava começando a ficar desconfiado. Então, a velhinha, percebendo o desconforto do taxista, olhou para ele com um olhar enigmático e falou. Ítalo, eu preciso te contar uma coisa. Ao ouvi-la pronunciar seu nome, ele ficou ainda mais assustado. O homem não havia, em momento algum, dito seu nome. Durante toda a conversa, ele absolutamente não falou seu nome. Então, como ela sabia? Como a senhora sabe meu nome? Perguntou ele, com um nó na garganta. A idosa suspirou e respondeu. Eu sei. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas existe uma conexão entre nós que vai além do que você pode imaginar, Ítalo. O taxista olhava para a senhora confuso e ansioso. Tentava se lembrar dela, de todas as formas, ou de alguma coisa que pudesse ajudá-lo a entender de onde ela já tinha visto ele ou ele visto aquela mulher. A senhorinha continuou, com a voz suave e cuidadosa. Eu quero que você tente se lembrar, Ítalo. Pense em sua infância. A sua infância, as pessoas que estavam ao seu redor. Eu estive lá. Mas você era tão pequeno que talvez não se lembre. Ele tentou se concentrar por um momento, revivendo suas memórias de infância. Imagens embaçadas passavam por sua mente, mas nada parecia se encaixar. Eu não consigo me lembrar, senhora. Por favor, me diga, quem é você? Implorou, cada vez mais intrigado. Ela hesitou por um instante antes de responder. Sabia que a revelação seria um choque para ele e não queria causar mais confusão. No entanto, era hora de contar a verdade. Meu querido, eu sou sua avó Graça, disse ela com os olhos marejados. O homem ficou atônito, sem saber como reagir. A avó Graça que conhecia havia morrido quando ele ainda era pequeno.
E ele só sabia de suas histórias através das lembranças compartilhadas por seu pai. Era impossível que aquela mulher estivesse falando a verdade. Isso não pode ser... Não pode... Minha avó morreu quando eu era criança. O que a senhora está tentando fazer? Questionou Ítalo, incrédulo e desconfiado. A velhinha olhou para ele com um misto de tristeza e compreensão. Sabia que seria difícil para o homem aceitar a realidade, porém estava determinada a fazê-lo entender. Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu sou sua avó, Ítalo. Eu posso provar isso, falou ela enquanto buscava algo em sua bolsa. O taxista observava, ainda cético, enquanto a idosa retirava uma pequena caixa de metal. Ela a abriu cuidadosamente e o mostrou uma fotografia desbotada, onde aparecia uma mulher muito parecida com ela, ao lado de uma criança sorridente. A criança era ele mesmo. Eu tirei essa foto quando você tinha apenas 4 anos, meu querido, explicou a avó com um olhar saudoso. Eu nunca mais quis me afastar de você, mas circunstâncias além do meu controle me tiraram de vocês. O homem, ainda dirigindo, olhou para a fotografia, sentindo um nó na garganta. Se aquela mulher realmente fosse sua avó, como ela poderia estar ali, aparentemente viva e saudável, quando todos acreditavam que ela havia morrido? Eu estava no seu velório. Isso não pode ser real. Eu estava no seu velório. Eu devo estar delirando, só pode. Ele estava atordoado. A idosa olhou nos olhos dele com uma expressão séria e explicou. A verdade, meu neto, é que eu não posso permanecer muito tempo neste plano. Eu vim aqui para te entregar uma mensagem importante. Ítalo, ainda tentando absorver tudo o que estava acontecendo, ouviu atentamente. Ela continuou. Você precisa cuidar melhor da sua saúde e da vida que leva. Não apenas por você, mas também pelo seu pai. O esforço que você está fazendo é louvável, mas isso não pode continuar assim. Seu pai precisa que você esteja bem ao lado dele. E ele não pode ficar sozinho o dia inteiro esperando enquanto você abdica completamente de você mesmo. Ele, emocionado, respondeu. Mas eu não posso simplesmente largar meu emprego, vó. Eu sou taxista e é assim que eu sustento nossa família. E meu pai, ele... Eu não sei como eu posso ajudar com a doença que ele tem. Eu não tenho como fazer nada. Eu recebo tão pouco comparado ao tratamento. E é por isso que eu não posso simplesmente parar. Minha saúde pode esperar, mas a dele não. A idosa colocou a mão sobre seu ombro e disse... Eu entendo, meu filho. Mas confie em mim quando eu digo que existem outras maneiras de cuidar de vocês. Você precisa encontrar um equilíbrio em sua vida e aprender a cuidar de si mesmo também. Antes que Ítalo pudesse responder, chegaram ao endereço que a velhinha havia solicitado. Ele olhou para a casa e, de repente, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era a casa onde morava quando criança. A casa de sua avó, abandonada há anos. Por que você me trouxe aqui? Perguntou ele, incrédulo e muito assustado. A idosa sorriu gentilmente e disse... Aqui eu guardo muitas memórias, meu neto. Eu queria te lembrar de onde você veio e das pessoas que te amam. Lembre-se que seu pai precisa de você, mais do que nunca. E acima de tudo, nunca perca as esperanças. Com essas palavras, a senhora abriu a porta do táxi e foi entrando na casa abandonada, o deixando sozinho dentro do carro. Ele não sabia como processar aquilo. Estava sentindo uma mistura de emoções, confusão, saudade, tristeza. E, havendo entrar na casa, Ítalo decidiu enfrentar seus medos e segui-la. Eu só posso estar delirando, disse a si mesmo, enquanto saía do veículo e corria para a porta de entrada com o coração acelerado. Lá dentro, tudo estava abandonado e tomado pelo tempo. As paredes descascadas, o chão coberto de poeira, mostravam o quanto a casa havia sido esquecida.
Apesar do estado deplorável do local, ele percebeu que ainda havia vestígios do seu passado espalhados por lá. Fotos de sua avó, de seu pai quando criança, estavam penduradas nas paredes. As paredes desbotadas e comidas pelas traças. Mas isso lhe trouxe à tona uma enxurrada de emoções e lembranças há muito perdidas. O taxista começou a explorar a casa com cautela, sentindo uma estranha sensação de acolhimento e medo ao mesmo tempo. Ele se lembrava de brincar ali quando pequeno, correndo pelos corredores e se escondendo nos armários. A cada passo que dava, memórias surgiam em sua mente, fazendo com que se emocionasse e sentisse uma tristeza e nostalgia o envolvendo. Ao passar por um dos quartos, Ítalo encontrou um velho álbum de fotografias. Eu estava todo molhado nessa foto, pensou rindo de si mesmo ao ver ele só de cuequinha brincando, pulando nas poças formadas pela chuva. Outras fotos mostravam a vida feliz que sua família levava antes da morte de sua avó. Nesse momento, a saudade e a perda dela o atingiram em cheio. E o homem não pôde evitar que as lágrimas escorressem pelo seu rosto. Aquilo já estava no limite para ele. E então ele resolveu ir embora. Seu coração doía, pois não queria perder seu pai também. Ele era sua única família restante. Mas aí, enquanto caminhava de volta lentamente, tentando assimilar todas as emoções que o acometiam, Ítalo acabou tropeçando em uma tábua solta no assoalho. Intrigado, decidiu investigar e, para sua surpresa, descobriu uma caixa escondida embaixo das tábuas. O que é isso? Tremendo, o taxista abriu a caixa e seus olhos se arregalaram. Não, isso não pode ser real, disse ele completamente perplexo com o que estava vendo. Dentro daquela caixa havia uma barra de ouro e uma quantia significativa de dinheiro. Isso é inacreditável, murmurou Ítalo, ainda tentando entender a magnitude daquela descoberta. Com o coração transbordando de gratidão e se dando conta de que a aparição de sua avó era realmente um milagre, aquele milagre que ele tanto havia desejado. Ele olhou para o alto e disse: "Obrigado, vovó. Eu nem sei como agradecer por isso." Aquele tesouro escondido, aparentemente deixado pela senhorinha, tinha o potencial de mudar a vida dele e de seu pai, proporcionando-os a estabilidade financeira que tanto precisavam. Com aquele dinheiro, Ítalo poderia cuidar melhor dele e de si mesmo, sem precisar sacrificar sua saúde no trabalho. Naquele dia, o taxista voltou para casa atordoado, sem conseguir ainda acreditar no que havia acontecido. E ao chegar em casa, encontrou seu José sentadinho, o aguardando. "Você acredita em milagres, pai?" perguntou ao idoso com os olhos cheios de lágrimas. Ítalo então relatou a experiência que teve naquele dia, mostrando a caixa repleta de ouro e dinheiro. O senhor, chorando, abraçou o filho. "Isso é um milagre. É um milagre. Sua avó sempre cuidou de nós e agora está cuidando, mesmo depois de partir." E assim, a partir daquele dia, o taxista e seu velho decidiram usar a herança com sabedoria. O homem conseguiu encontrar um equilíbrio em sua vida, cuidando melhor de si mesmo e de seu pai, sem a pressão financeira que antes o sufocava. O dinheiro puderam com ele pagar por tratamentos médicos e terapias melhores que auxiliaram na recuperação da saúde de seu José. Além disso, Ítalo passou a investir em sua própria educação e realizou o sonho de abrir uma cooperativa de táxis, onde ele e outros motoristas poderiam trabalhar juntos, compartilhando recursos e obtendo melhores condições de trabalho. A vida deles mudou completamente e o ex-taxista, agora empresário, finalmente pôde desfrutar de uma vida mais tranquila e feliz. Então, pai e filho celebraram essa conquista juntos e nunca se esqueceram da noite misteriosa que transformou suas vidas e os levou a um futuro próspero e cheio de possibilidades. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também.
Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e até o próximo vídeo.